Estamos nas reservas da Fundação de Serralves. Este é um espaço que foi concebido de raiz, na altura da criação do museu, em 1999, especificamente para acolher as obras da coleção de Serralves. Esta coleção conta atualmente com mais de 4.000 obras, das quais cerca de metade fazem parte do acervo próprio da Fundação, e as restantes são depósitos de obras de artistas, obras da coleção do Estado e obras de colecionadores particulares ou de instituições. As reservas estão organizadas em 5 salas distintas e, se considerarmos as zonas de trabalho e as zonas técnicas, têm uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Atualmente, a grande maioria das obras da Fundação encontra-se armazenada aqui neste espaço, nas nossas reservas, mas dado o contínuo crescimento da coleção de Serralves, recorremos já a um armazenamento externo, onde temos algumas obras menos sensíveis, sobretudo obras de grandes dimensões. O foco da coleção de Serralves é a arte contemporânea, a arte produzida a partir dos anos 60 até à atualidade. Como tal, temos obras de inúmeras tipologias diferentes, obras em pintura, obras em escultura, obras em papel, fotografia, performance, media art, que inclui o filme, vídeo, obras em diapositivos, obras em áudio, etc. Temos também obras executadas numa grande diversidade de materiais. Isto desde os materiais artísticos mais tradicionais a materiais pouco convencionais, como, por exemplo, esculturas com alimentos, com queijo, com chocolate, pão, salsicha. Temos obras com relva, plásticos, espumas, borracha, temos desenhos com crina de cavalo, etc. Todos os materiais que se possam imaginar. Estas reservas são um espaço de acesso condicionado, portanto é um espaço que não está aberto ao público, mas que, dado o grande volume de atividade de Serralves, acaba por ser um espaço bastante dinâmico. Isto, dependendo dos projetos que temos em curso, acabam por trabalhar nestas reservas pessoas de diferentes áreas e de diferentes especialidades. Conservadores, restauradores, técnicos de museografia, registrars, curadores, fotógrafos, investigadores, etc. As reservas estão equipadas com diferentes soluções para o armazenamento e arquivo destas obras de natureza tão diversa. Temos biombos verticais para o armazenamento de obras bidimensionais, pinturas, que é o caso desta reserva. Temos estantes para o armazenamento de escultura e temos arquivadores com gavetas para obras que não estão emolduradas. Um dos equipamentos mais usuais em reservas para pintura e para obras em papel emolduradas são os chamados biombos, estas grades, onde as obras são penduradas. Aqui temos a vantagem de termos a obra na sua posição correta e de fácil visualização. Neste caso temos a obra de Helena Almeida, sem título 1994-95, que foi produzida pela artista para a exposição que teve na Casa de Serralves em 1995. A exposição chamava-se Dramatis Persona. Depois disso, foi incorporada na coleção de Serralves. Outra solução de acondicionamento de obras em reservas são as gavetas de arquivadores. Aqui nós guardamos desenhos não emoldurados e outras obras em papel e também textos de pequena e média dimensão. As obras, muitas vezes por questões de conservação, são desemolduradas e voltam a ser emolduradas antes da sua apresentação. No caso dos textos, isto é especialmente benéfico porque faz com que as fibras não estejam em esforço. A conservação e preservação das obras de arte é assumida como uma das prioridades do serviço da coleção. É a coleção que define a identidade do museu e, como tal, a sua preservação, a preservação destas obras é fundamental. Na área da conservação, trabalhamos regularmente com conservadores restauradores de diferentes especialidades, de pintura, de escultura, de papel, fotografia, têxtil. E acabamos por contar com a colaboração destes conservadores em função dos projetos que temos em curso. No âmbito da conservação preventiva, desenvolvemos trabalhos de continuidade, portanto, que são desenvolvidos ao longo de todo o ano, trabalhos de manutenção das obras, trabalhos de limpeza das obras de arte. Realizamos inspeções periódicas das obras nas reservas, isto para detectarmos ou tentarmos evitar o aparecimento de
pragas de insetos xilófagos, aparecimentos de fungos, etc. Realizamos também a monitorização das condições ambientais nas reservas. Toda esta zona onde temos armazenadas as obras é uma área que é climatizada, portanto tem uma temperatura constante ao longo de todo o ano de 19, 20 graus e pretendemos que a umidade relativa esteja na ordem dos 50%, com uma janela de mais ou menos 10%. Sempre que estas condições se alteram e ultrapassam os valores definidos, os vários sensores que temos nas reservas emitem um alarme, no fundo, um alerta, para que a nossa equipa técnica possa tentar regularizar a situação. Esta é uma pintura a óleo sobre tela, de 1974, do artista alemão Anselm Kiefer, sem título, paisagem com setas, e serve para ilustrar uma das ações de conservação que temos vindo a realizar no número crescente de obras da coleção, que é a aplicação de placas de proteção do verso, também conhecidas como os backing boards. A aplicação deste elemento acaba por ter várias funções que são benéficas para a preservação da obra. Por um lado, impede a entrada de insetos, poeira, sujidade, que tendem a acumular-se no verso, evita danos físicos na tela por embate ou por incorreto manuseamento, reduz o impacto de oscilações bruscas de umidade e, por outro lado, reduz as vibrações na tela durante o transporte. Neste caso, foi utilizada uma placa de policarbonato alveolar, que é um material estável, leve, resistente e, sobretudo, é um material também transparente que nos permite observar a tela. Isto foi o material utilizado, mas há outras opções disponíveis. As caixas de madeira com proteção anti-choque e proteção térmica são a forma ideal para uma obra de arte viajar. No caso das esculturas, nós muitas vezes preferimos guardá-las dentro das próprias caixas de madeira, por uma questão de conservação e por facilidade de armazenamento. Neste caso temos uma obra de Tony Craig, da série Wildlife, Vida Selvagem. É uma obra que é toda em cerâmica e este rendilhado torna a obra extremamente frágil. A caixa foi feita cá em Serralves, como muitas caixas, pela nossa equipa de museografia, onde se optou por fazer um negativo da obra na parte inferior, onde a obra vai ficar ligeiramente assente, e depois leva uns travamentos em material anti-choque e bastante macio, que vão permitir que a obra fique absolutamente estável quando é manuseada. Sempre que uma obra da coleção é exposta, é verificada pela equipa da coleção antes e depois da exposição. Neste caso temos uma obra de René Berthelot, La Mer, que esteve recentemente numa exposição itinerante em Torres Vedras. Esta obra é bastante curiosa, ela está ligada a um pequeno dispositivo que vai criar um movimento aleatório que vai dar o movimento das ondas do mar. Estas obras do René Berthelot têm problemas sérios. O René Berthelot usava motores que foram entretanto descontinuados e temos algumas obras que estão a começar a ter problemas de funcionamento. Uma situação que se está a passar com estas obras é que as várias instituições que têm problemas semelhantes com as obras do René Berthelot se estão a juntar para tentar encontrar uma solução que sirva a todas as partes. No caso das obras de Serralves, nós optamos sempre por ligá-las com um sensor de movimento que é ativado quando há presença de público na sala, para evitar um funcionamento contínuo que vai desgastar ainda mais o motor. As obras de arte da Fundação de Serralves são incorporadas por aquisição, doação ou depósito. O trabalho de registro de uma obra de arte começa mesmo antes da obra dar entrada. Após a aprovação pela direção do museu e pelo Conselho Consultivo, inicia-se o processo com a redação de um contrato e com o transporte da obra para Serralves. Quando a obra dá entrada finalmente em Serralves, começamos com a inventariação, a verificação e o acondicionamento da obra nas reservas. Usamos um software de gestão museológica que nos permite fazer um registro completo da obra. Nessa base de dados podemos incluir imagens, ficheiros de áudio, ficheiros de som e até documentos. Podemos também incluir referências bibliográficas, referências a catálogos, outras publicações onde a obra está mencionada ou até reproduzida. Permite-nos ainda registrar ações de conservação levadas a cabo, bem como movimentos, como, por exemplo, empréstimos para outras entidades. Em Serralves recebemos dezenas de pedidos de cedências de obras por ano, que muitas vezes resultam em empréstimos de centenas de obras de arte. Todo o processo é também gerido através dessa base de dados. Podemos dar como exemplo uma obra de David Lamelas, Rockstar, Character Appropriation. Nessa obra, o artista incorpora a postura de uma vedeta rock e as fotografias são autorretratos do artista. Esta obra foi pedida pelo Centro Galego de Arte Contemporâneo, em Santiago de Compostela, que está a organizar uma exposição antológica do artista. Esta exposição estava prevista para 2020, mas devido à pandemia foi adiada para 2021. Frequentemente, a instalação destas obras noutras entidades é supervisionada in loco por uma das pessoas da equipa da coleção. A função é certificar-se que a obra viajou sem sofrer qualquer dano e que está exposta de acordo com as condições que foram previamente acordadas. Falamos de condições de segurança, condições ambientais,
de luminosidade, vários aspectos. A viagem de correia repete-se também frequentemente no final da exposição, em que vamos certificar-nos que não houve danos durante a exposição e que a obra é embalada corretamente para viajar de regresso a Serralves. Ainda voltando à questão do inventário, é um processo em constante melhoramento, é sempre possível completar com mais dados, com mais referências, atualizar informações de estado de conservação, referências bibliográficas e mais dados. É um processo sem fim e as possibilidades de cada registro são imensas.